Eu proponho que a gente siga adiante aqui, né, minha diretora Helena? Baita entrevista agora importante, até para ouvirmos nesse momento o vereador do Rio de Janeiro, ele que é ex-policial civil da cidade, o Fernando Armelau, para conversar com a gente. Tudo bem, vereador? Muito obrigado pela presença. Você me ouve bem? Tudo bem, eu ouço sim. Marinho, bom dia a todos aí. Quero primeiro só fazer uma correção, eu sou policial penal, tá? Boa. Só para deixar corrigido. E quero Agradeço. Saudar e desejar bom dia a todos os espectadores aí da Jovem Pan. É isso aí, vereador. Olha, eu dou o espaço aqui mais do que aberto para você, enfim, trazer o seu destaque e principalmente sobre essa comoção, de um lado, muitas pessoas se escandalizando, dizendo que realmente foi um esculacho excessivo, até colocando a pecha de genocida no Cláudio Castro, vindo dos setores de esquerda, né? Sendo que, do outro lado, me parece que a esmagadora parcela da população que detém o bom senso, né, o senso comum, de alguma forma vendo que é o caminho natural para quem ousa conspirar e aterrorizar a sociedade civil. Qual é o seu destaque? E principalmente sobre a comoção no entorno das mortes dos corpos enfileirados na penha que nós vimos hoje de manhã. Bom dia. Perfeito, Marinho. O que acontece é que a população do Rio de Janeiro, no geral, independente de ser classe A, classe B, classe C, morar na comunidade, morar em Copacabana, toda a população do Rio de Janeiro vem sofrendo e sendo assolada com a questão da segurança pública. Várias pessoas estão se mudando. O Rio de Janeiro teve perca de quantidade de habitantes. Então, você vê um cenário muito claro na cidade do Rio de Janeiro e no estado, no geral, de pavor da população com relação a esse cenário de violência. E com relação à operação, é muita hipocrisia achar que uma operação policial numa comunidade no Rio de Janeiro, onde nós temos um poder paralelo, né, um crime organizado tão bem equipado com armamentos de guerra, drones jogando... ninguém nunca viu isso, tá? Em cidade nenhuma do Brasil e em poucos lugares lá fora, só em locais de guerra. Drones jogando bombas em policiais. A gente não está falando de uma guerra com as Forças Armadas. E, tocando no assunto das Forças Armadas, você pega o exemplo da operação no Complexo do Alemão, em 2010, que foi o mesmo caos. Infelizmente, a gente espera ficar muito ruim para começar a tentar melhorar. Então, a época lá, em 2010, no Complexo do Alemão, estava se tacando fogo em ônibus na cidade inteira. Você saía de casa, era assaltado em qualquer lugar da cidade. E a população, classe A, classe B e classe C, estava apavorada. Eu digo isso, classe A, classe B, classe C, porque muitos querem romantizar e dizer que quem está sofrendo é a população da área periférica, da comunidade. Óbvio, sabemos que eles acabam sofrendo mais, essas pessoas que moram nessas regiões, até mesmo porque eles são subjugados ao crime organizado. Então, óbvio que ninguém quer um tiroteio na porta da sua casa, não quer a polícia correndo atrás de bandido entrando na sua casa, mas, infelizmente, essa realidade dessas regiões tem sido o grande problema hoje na nossa cidade, o avanço territorial do crime organizado. Porque nós tivemos um crescimento no crime organizado de mais de 100% nos últimos 5 anos. Crescimento que eu digo territorial. E por que desse fenômeno? O crime organizado, as facções, o Comando Vermelho, eles não vivem hoje mais exclusivamente do tráfico de drogas. Eles vivem hoje da exploração dos serviços. Então, quanto mais território, mais ganho e poder financeiro eles possuem com isso. Então, com relação à operação de hoje, eu falo para vocês o seguinte, foi o que eu falei ontem, eu estive lá, né, no Hospital Getúlio Vargas, onde estava dando entrada a todos os policiais feridos, policiais mortos e também, né, as pessoas que foram vitimadas lá e os bandidos aí que foram mortos em confronto. Naquele momento ali, eu fiz um questionamento, eu falei, a operação, ela foi fruto de uma investigação de 1 ano. Então, se a polícia, né, fez uma operação com 2.500 homens, é óbvio, a gente não pode ser hipócrita aqui e infantil de achar que uma operação dessa não vazaria. Então, o bandido daquela região sabia que teria aquela operação. E eles fizeram o quê? Eles foram para o confronto. Por que eles simplesmente não se esconderam como já fizeram de outras vezes?
Não, eles foram para o confronto porque eles acreditavam que o Estado iria recuar. E o Estado não pode recuar, principalmente agora, que a gente vive esse momento de caos. Acho que é o gancho perfeito, até porque a gente vai precisar, enfim, primeiro agradecendo por óbvio a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, vereador, mas eu vou deixar um espaço aqui para você já partir para as considerações finais, especialmente elaborando na questão de não recuar, de não se render, do dia da manhã, a sequência após essa mega operação e o que toda a população fluminense brasileira pode esperar. Passa por onde você acha a pacificação de fato, para além do slogan, né, da palavra fácil, a pacificação de fato dessas comunidades, olhando adiante? Então, o que eu acredito, Marinho, é no seguinte, nada vai acontecer se não tiver legislação. Você vai ter inúmeros confrontos, você vai ter inúmeras operações, não que elas não tenham que ocorrer de qualquer forma, elas precisam. É aquele velho ditado, se você não cortar o mato só cresce. Então, o crime vai tomando conta de toda a cidade. Mas a gente tem que ter legislação. Como se acabou com o sequestro? O sequestro acabou colocando a pena mínima mais alta do Código Penal com o crime de extorsão mediante sequestro, que nem é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Então, eu uso também o exemplo da seguinte questão. Por que não fazemos uma lei lá no Congresso Nacional que coloque o crime de portar um armamento de calibre restrito, um fuzil, no caso aqui, né, do crime organizado, como uma pena de 30 anos na tranca, sem direito a nenhum tipo de benefício? Eu tenho certeza que nenhum vagabundo vai pegar um fuzil para poder dar tiro na polícia, porque eles não vão querer ficar presos 30 anos sem nenhum tipo de benefício. Então, assim, a mudança vem da legislação. É a primeira mudança que tem que acontecer. A gente sabe também, a gente tem que exaltar todos os nossos policiais heróis aí. Infelizmente, 4 acabaram tombando mortos ontem. E para vingar realmente a memória deles, honrar a memória deles, a vingança moral vai ser contra todos aqueles que fazem da covardia um modo de vida, e esse enfrentamento é mais do que necessário e o foco não pode ser disperso depois de todas as críticas que já estão começando a se avolumar. Pelo contrário, foco na missão, e a gente agradece a tua disposição de conversar aqui com a gente e trazer esses esclarecimentos. Obrigado, vereador. Obrigado, Marinho, eu que agradeço o espaço. Obrigado. É isso aí, seguimos adiante, seguimos juntos, seguimos em frente. Aqui com o nosso Morning Show, 10 horas e 35 minutos, muitos temas aqui para a gente desconstruir, porque, de novo, eu acho que não só nós 5 aqui, mas naturalmente a esmagadora maioria da população, a gente tem que ter uma humildade redobrada antes de sair criticando a operação em si, porque a guerra, cenário de guerra, de confronto, de enfrentamento, nunca é bonito, nunca é automático, né? Fazer essa culpa imediata e decretar que a operação foi um fracasso absoluto porque houve baixas policiais, mortes ou, eventualmente, conflagrações ali com civis inocentes, é muito fácil ficar apontando dedos, até porque não são... Qualquer engenho humano, qualquer atividade humana, ela está suscetível a algum grau de erro, né? David de Tarso. Marinho, eu acho que também é importante, a gente trouxe ali o policial penal, né, como carreira, porque as ordens, elas partem dos presídios, então falta um serviço de inteligência mais efetivo, assim como acontece aqui no estado de São Paulo, porque a gente vê cadeias dominadas. Até soltei uma vez uma matéria na minha coluna sobre ONGs que administravam ali as cantinas nos presídios e com isso também davam regalias a esses presos. Então aqueles que estão detidos estão recebendo regalias e aqueles que estão nas ruas estão recebendo ordem desses presos. E em torno da legislação também, claro que a gente não pode fazer aqui um juízo de valor ou vincular, mas é difícil você também criar essa desvinculação. Até uma informação confirmada pelo Rodrigo Viga, porque quando eu vi sobre o Oruan, que é filho do Marcinho VP, que é o comandante, né, da facção do Comando Vermelho, se colocando como pré-candidato a deputado. Futuro parlamentar, então, Vossa assim, Excelência... E com certeza vai ter votos, é isso que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Então, isso que é preocupante no nosso dia a dia, de que forma que os legisladores também estão criando mecanismos para combater o crime organizado que está cada vez mais infiltrado nas mais diferentes esferas. Aqui no estado de São Paulo a gente não vê tanto esse domínio geográfico como é feito no Rio de Janeiro, porque lá eles se blindam no morro e eles conseguem também ali articular o crime organizado, o tráfico de drogas e outros, né, que são praticados pelos faccionados.
Mas então, assim, de que forma que a gente vai combater, sendo que a gente cada vez mais vê esse movimento de pessoas que crescem com o dinheiro do crime e dessa forma acabam criando essa legitimidade nas ações? Doutora Priscila Silveira, brevemente a gente vai para Brasília na sequência. Falar de dentro do ar-condicionado é muito fácil, né? Exatamente. E uma outra coisa que eu acho que também é importante, se eles não tivessem feito essa ação, a crítica continuaria, tendo em vista que muito se fala de que a polícia não faz nada, a polícia é corrupta. Então, de todo lado haveria e há a crítica. E é importante aqui, só para esclarecer, que também muitas pessoas falam, por que então, como colocou aqui agora o vereador, né? Por que não coloca mais penas? Eu acho que isso é um fator que poderia ser considerado. E muitas pessoas criticam o fato de organizações criminosas não serem equiparadas ao terrorismo. E aí, só para esclarecer rapidamente, há uma crítica nesse ponto. Por quê? Porque na nossa legislação, o terrorismo, ele envolve questões outras que não financeiras. Então, a pessoa causa terror em razão de uma xenofobia, de uma discriminação. E as organizações criminosas, o terror delas, na sua maioria, ou na maioria das vezes, ela não está atrelada a esse tipo, né, de terror social, e sim econômico. Então, há essa briga, esse imbróglio. Inclusive, o projeto de lei trazido pelo ministro Lewandowski é para, de fato, assim como colocou o vereador há pouco, elevar as penas às organizações criminosas. E tem um aspecto importante, importante, porque hoje a lei não prevê a criminalização do controle territorial. Que é algo que flagrantemente ocorre no Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil. Então nós precisamos ter esse tipo de avanço legislativo para que consigamos enfrentar com maior eficiência esse tipo de criminalidade.